Se existe uma coisa no coração de Deus, é não gostar do sofrimento dos seus filhos aqui nesse mundo. A iniquidade, o pecado trouxeram a este mundo dor, sofrimento, e nós expressamos o nosso sofrimento através das lágrimas, porque choramos. Há muitas razões por que choramos. Choramos até quando estamos emocionados positivamente. Mas hoje eu quero falar das lágrimas daqueles que sofrem doença, aqueles que choram porque estão doentes. Doentes no seu corpo. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja com um tumor maligno no seu corpo, ou qualquer outra doença complexa como é o câncer. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja sofrendo por uma doença emocional, depressão, pânico, um transtorno de bipolaridade, qualquer doença, são tantas, né? Mas qualquer doença que roubou a alegria da vida, seja momentaneamente ou por um longo tempo que você esteja tratando, eu não sei. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração e as lágrimas de um homem que foi acometido de uma enfermidade mortal. Você já ouviu falar nele, o rei Ezequias. Então a Bíblia diz que ele orou, ele chorou diante de Deus. Isaías 38, verso 3 diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia termina esse versículo dizendo: e chorou muitíssimo. Imagina você receber a notícia de que a sua doença é para a morte. O que aconteceu com o rei Ezequias? E ele então volta-se para Deus em oração, chora muito, muitíssimo. Deus então manda o profeta Isaías levar uma mensagem para o rei Ezequias. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus foi específico. Vou te dar mais 15 anos de vida. Eu fico imaginando quando estava chegando o final do 15º ano, o que se passava no coração de Ezequias. A Bíblia não relata. Mas eu quero me deter aqui nesse aspecto do choro, das lágrimas. Chorou muito, muito. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, mas Deus viu as suas lágrimas. Esta semana visitei um amigo no hospital aqui em São Paulo. Ali estava o seu filho, ele e o filho choraram muito, muitíssimo. Ele tem orado muito a Deus. E é isso que Deus quer, que nós não apenas choremos a nossa dor, mas que nós procuremos a sua face. Conversemos com Deus, abramos o coração a Deus, fale da sua dor, fale do seu sofrimento, fale da sua doença, fale da sua luta emocional, fale das dificuldades que você tem dentro de casa ou no trabalho, eu não sei, Deus sabe. O que a Bíblia diz é que Deus vê a gente orando. Deus não apenas vê, como Ele ouve as nossas orações. E a Bíblia diz que Deus enxerga, Deus vê as nossas lágrimas. Muitas vezes você se ajoelha para orar e você mal consegue balbuciar algumas palavras, você se põe aos prantos. E você chora. E Deus sabe que aquelas lágrimas estão misturadas com sentimentos. E Deus conhece os sentimentos
que estão envolvidas naquelas lágrimas. Primeiramente, estamos no mundo caído. Segunda coisa, não é errado nem pecado chorar. Jesus chorou pelo infortúnio humano, chorou algumas vezes aqui neste mundo. Foi um homem de dores, de sofrimento. Então, se você tiver que chorar, chore, meu querido amigo. Chore, meu querido irmão, minha querida irmã. Chore. Mas chore aos pés de Jesus. Chore ao pé da cruz de Cristo. Ele vai ver, Ele vai ouvir, Ele vai interpretar as suas lágrimas. E eu não sei se o seu problema vai ser resolvido na hora, se vai demorar alguns dias. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele enxugará cada lágrima e toda lágrima. Mas a palavra ali no grego é cada. Cada lágrima de cada olho de um filho que caiu por uma dor justa, por uma consequência talvez de coisas que você fez, depois você se arrependeu e vem o choro do arrependimento. A Bíblia diz que aquele que chora em arrependimento é um bem-aventurado, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui é o choro do arrependimento. Esse é o choro mais precioso diante de Deus. Logicamente, choramos por outras coisas. Se você é um cristão genuíno, você tem um diabo que te persegue, você tem uma luta consigo mesmo. Vivemos numa guerra, numa grande controvérsia entre o bem e o mal. Então nós choramos. E porque choramos, nós temos um lugar de oração. Nós temos um Deus que sabe o que é chorar, sabe o que é a dor. Ele carregou as nossas enfermidades, sendo a pior delas, a natureza humana. Jesus não tinha uma natureza humana caída. Ele tinha uma natureza humana antes da queda, natureza de Adão. Mas no corpo exterior, Jesus sofria as contingências de um ser humano. Fome, frio, sede, sono, cansaço, sofrimento, dor, perseguição. E algumas vezes, com forte clamor e lágrimas, chegava a suar gotas de sangue, o seu suor se transformar em gotas de sangue, agonia. Porque choramos, porque estamos nesse mundo e Deus detesta isso, Deus não gosta disso. Por isso que eu vou repetir para você que talvez esteja passando por um vale de lágrimas. A Bíblia diz então, você conhece tão bem isso aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vou repetir, cada lágrima. E a morte não existirá. Porque quando a gente chora, alguma coisa está morrendo dentro da gente. A saúde, um relacionamento. Não existirá mais luto, nem pranto, choro, nem a dor. Isso vai passar. Eu não sei se eu falo para alguém que está passando por isso, ou que passou, ou que vai passar. Eu só quero dizer para você, faça como o rei Ezequias. Procure Deus. Chore com Deus. Chore para Deus. Ore ao Senhor. Ele ouvirá a sua oração, especialmente oração de arrependimento. Ele ouvirá o seu clamor. Ele verá o seu pranto. E Ele verá que dentro de cada lágrima derramada existem sentimentos que só Ele pode interpretar. E assim Ele te abençoe com paz, com esperança e com fé, sabendo que um dia a dor vai terminar, a dor terá um fim. Portanto, se você está cansado,
descanse, mas jamais desista. Se você tiver que chorar, chore, mas não desista. Que Deus abençoe você. Espere no Senhor, porque Ele não vai acrescentar 15 ou 20 anos à sua existência apenas. Ele vai acrescentar uma eternidade, aonde as lágrimas jamais rolarão da face, motivadas pelo sofrimento. Haverá lágrimas no céu? Sim. Está escrito que Adão vai chorar aos pés de Jesus, mas lágrimas de gratidão, de emoção, de eterna gratidão. Nós vamos chorar no céu, sim. Não pense que você vai chegar lá e vai ficar como uma parede estático sem emoção. Você vai chorar de muita alegria. Essa lágrima é aceita, mas a lágrima do pranto, da dor, essa não existirá. Então, se prepare para chorar aos pés de Jesus sobre o mar de vidro. E enquanto este mundo durar, se você tiver que chorar, chore aos pés de Jesus aqui na terra. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu quero terminar com uma oração. Querido Deus e Pai, eu peço nessa manhã que cada filho, cada filha que assistiu esse vídeo, quem sabe alguém com o coração tremendamente machucado, ferido, uma pessoa chorosa, uma pessoa enferma no seu corpo ou na sua mente. Senhor, veja essas lágrimas, olha para essas lágrimas e dê força para essa pessoa passar por esse momento. E volta logo, Senhor, e enxuga cada lágrima que verteu dos nossos olhos, seja quais forem os motivos. Toma em tuas mãos esse filho e essa filha. Eu oro e peço a mão de Deus sobre eles em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.